Bom dia pessoal, bem-vindos à nossa live, já começando a ficar tradicional, né? Já faz um mês que a gente começou a fazer essa live, sempre às terças-feiras. Se você perdeu, não se preocupe, você pode assistir depois, não tem problema, ela vai ficar salva por 24 horas, mas vão chegando aí que a gente vai conversando com vocês, tá bom, pessoal? Olha só, oi, tudo bem, pessoal? Então, assim, hoje eu ainda não tenho uma pauta bem certinha do que eu quero falar com vocês, mas eu tenho pensado em várias coisas, lembrando que vocês sempre podem, ao longo da live, me mandando mensagens, perguntando suas dúvidas, eu quero ajudar vocês. Quero falar uma coisa bem séria com todos vocês. Eu acho bem importante a gente conversar sobre isso e eu quero saber a opinião de vocês. Mas é assim, eu tenho observado que a maioria do pessoal que tá assistindo aí, que tá acompanhando, que tá comentando, trabalha com doces. Bom dia, Fátima. A maioria trabalha com doces. É natural que seja, afinal de contas eu trabalho com doces e acabo atraindo o mesmo público. Então eu estou pensando aí em mudar o nosso nome para confeitaria lucrativa ou alguma coisa assim. Eu tenho que ver qual nome que está disponível e focar mais em doces mesmo, porque eu acho que é onde eu tenho realmente o maior know-how e a maior probabilidade de ajudar vocês aí a deixarem a agenda lotada de eventos. Eu não quero ninguém chorando, dizendo que não tem festa, que não tem evento, porque assim, gente, tem muito mercado para doce. Muito mercado mesmo. Você já parou para pensar quantas pessoas moram só na quadra onde você mora? Faz uma continha, tá? Se numa quadra couberem, por exemplo, em cada lado da quadra, casa, nem vou pensar em apartamento, porque apartamento é muito mais, né? Couberem lá 6 casas. Então, só na tua quadra da tua casa tem 6 vezes 4. Então, só ali a gente tem 24 casas. Em cada casa moram mais ou menos 4 pessoas. Então, se você for considerar, é praticamente 100 pessoas só na sua quadra. Isso se for casa, se for apartamento é muito mais. Olha só, são 100 pessoas que fazem aniversário todos os anos. São 100 pessoas que comemoram o Natal todos os anos. São 100 pessoas que comemoram a Páscoa todos os anos. Gente, tem muito potencial de mercado para confeitaria. As pessoas consomem confeitaria. Então, assim, a desculpa de que não tem encomenda não cola, não. Tem encomenda sim, tem muito trabalho aí para vocês. É só você saber agir de forma certa. Eu sempre lembro vocês do nosso tripé. São 3 coisas que você tem que fazer no teu negócio para teu negócio dar certo. Primeira delas, você tem que saber fazer o teu doce bem feito, a tua confeitaria bem feita, você tem que saber fazer isso, não tem jeito, né? E se você não sabe, você pode ir praticando, aprendendo, estudando. Tem muito vídeo na internet, tem muita coisa boa aí que você pode usar como base para você melhorar suas receitas. Agora, não adianta nada você ser a melhor confeiteira do mundo, você ter as melhores receitas do mundo, se você não tiver o segundo tripé, né? Um tripézinho de 3 pés, né? O segundo pezinho, que é o marketing. O marketing, ele engloba atendimento, engloba vendas, engloba propaganda, a forma como você divulga seu trabalho. Você tem que saber fazer isso bem feito. O terceiro tripé são as finanças. Se você não adianta nada você saber fazer doce bem feito, você saber fazer um marketing bem feito e você não saber cuidar das suas finanças, isso vai te colocar numa situação muito delicada, muito em breve. E olha só, cuidar de finanças não é fácil. A gente tende a achar que cuidar de finanças é algo, não, tá bom, é receber, mexer, pôr, usar. Não é bem assim. Cuidar de finança dá trabalho, cuidar de finança estressa. Estressa, ainda mais a gente que trabalha com doce, né? A gente tem uma coisa assim, ai meu Deus, é tudo tão delicado, é tudo tão fofo. A gente não quer saber de dinheiro, que é uma coisa que é quadradinha, né? A gente tem que, ai meu Deus do céu, que droga, eu tenho que vender 5 mil reais, aonde que eu vou fazer isso? Gente, mas você tem que. Infelizmente, se você não quer ter meta de venda no teu negócio, então realmente não trabalhe com isso. Faça como bico extra, mas arrume um emprego, porque daí você não precisa ter uma meta, você vai ter que só trabalhar, cumprir as tuas horas e receber o teu dinheiro, desde que você atenda o que o seu patrão pede. E aí você vai receber teu dinheiro, mas você não vai ter que ficar correndo atrás de dar um jeito de conseguir dinheiro, porque, gente, conseguir dinheiro é uma parte importantíssima de qualquer negócio.
E assim, o que eu tenho visto? Em confeitaria especialmente, mas eu tenho visto no mundo, de um modo geral, assim. E eu falo isso de carteirinha porque eu era assim, tá? Eu sempre fui assim e recentemente que eu comecei a mudar a minha forma de pensar. Até mais recente do que eu gostaria. Talvez se eu tivesse pensado assim desde o começo, hoje talvez fosse diferente as coisas. Não que seja ruim, né? Eu tô bem, mas poderia estar muito melhor do que eu estou hoje. E assim, o que eu sempre vi, assim, as pessoas pensarem: meu Deus, eu não posso falar que eu quero ganhar dinheiro. Porque se eu falar que eu quero ganhar dinheiro, o que vão pensar de mim? Meu Deus, o que vão falar de mim se eu falar que eu quero dinheiro no bolso? Que feio, porque só gente ruim ganha dinheiro, né? Só corrupto ganha dinheiro. Gente, não é verdade. Tem muita gente boa, honesta que ganha dinheiro, sim. E não é vergonha nenhuma querer ganhar dinheiro com o que a gente faz. A gente faz bem feito, a gente faz com amor, a gente faz com capricho. Qual que é a vergonha de querer ganhar dinheiro aí? Nenhuma. Vergonha é você trabalhar 12 horas em pé na sua cozinha e no final do mês não ter R$1 no bolso. Isso é ruim. Então, assim, agora, se você já está numa situação complicada, agora é hora de você virar a chave. Você tem que começar a fazer planejamento do que fazer para sair dessa situação. E eu falo isso até com uma certa propriedade, porque assim, outro dia alguém me questionou: você nunca na vida imaginou que quer passar essa necessidade, né? Falou pra mim, eu falei: oi, você não me conhece mesmo. Eu já cheguei a ter R$450 mil em dívida. Você sabe o que é isso? É muito dinheiro. A ponto de eu chorar desesperadamente, eu não saber o que fazer, não saber para que lado olhar. A ponto da minha bolsa estourar 10 dias antes do parto do meu filho, porque eu não sabia se eu ia conseguir pagar o plano de saúde para poder ter o parto dele, porque eu não tinha como fazer isso. E eu falei: gente do céu, tudo planejado, e eu que sou toda organizada vou ter que ir pro SUS. Não é demérito ter que ir pro SUS, mas é porque naquele momento eu tava com tudo organizado. Aquilo me deixou muito chateada. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer com as minhas contas, eu não sabia o que fazer para vender. Eu tinha uma cobra dentro da empresa, eu tinha uma funcionária cobra, uma funcionária que queria me ferrar, uma funcionária que tinha maldade no coração, que ela falava pros clientes, ela atendia mal os clientes para não fechar enquanto eu tava com um bebezinho em casa de 1 semana. Então, assim, eu tinha uma meta de fechamento muito alta e ela fechava, mas muito abaixo, tipo 1/10 do valor que eu precisaria fechar para poder sobreviver naquele período. E olha que loucura, isso foi acontecendo e chegou um momento assim que eu falei: cara, não vou falir. Vou falir. E eu comecei a desenhar com o meu pai, que é meu financeiro, o plano de falência do meu negócio. Tá, então vamos pensar como que eu vou fazer para poder sair desse negócio sem empresa, né? Porque no meu caso, né, pelo menos quem trabalha com eventos recebe antes. A gente recebe antes o dinheiro. E se a gente gasta esse dinheiro e não tem o dinheiro para atender, isso dá cadeia, isso é estelionato. Eu falei: o que eu vou fazer com um filho pequeno? Eu vou quebrar, eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu chorava, eu tinha medo de ir pra cadeia mesmo. E aí eu parei, falei uma hora assim: chega, Viridiana, de ficar chorando e dizendo que não tem solução. E aí, sabe o que eu comecei a descobrir? Eu descobri assim, que o cérebro nosso, ele tem 2 lados, né? Eu já sabia, mas eu nunca tinha parado pra estudar isso com mais vigor, com mais afinco, né? Então, assim, um lado é o lado racional. É o lado onde a gente toma as decisões técnicas da nossa vida, tipo decisões técnicas mesmo. Por exemplo, eu quero emagrecer, então eu vou fazer uma dieta. Eu tenho fome, né? Mas eu não vou comer porque eu tenho um objetivo de emagrecer. Isso é raciocínio, isso é lado lógico, porque o teu corpo quer comida. O outro lado é o límbico, que é o lado que toma o lado das decisões pela emoção. Então é um lado que tem muito inconsciente. Só que 90% do nosso cérebro é inconsciente. Então, cada vez que eu falava em voz alta, o que eu chorava, o que eu dizia: eu não vou conseguir sair dessa situação, meu cérebro entendia o seguinte: não vai conseguir sair dessa situação. E eu fui me afundando, até que chegou nesse limite, que foi quando meu filhinho nasceu, que foi a melhor coisa da minha vida, mas ao mesmo tempo, assim, eu não sabia o que fazer.
E aí foi quando eu decidi que tava na hora de mudar. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça, em hipótese nenhuma, não atender os eventos. Isso seria o último dos últimos das últimas opções, assim, realmente isso nunca me passou pela cabeça, mas o medo eu tinha medo de não conseguir. Eu tinha medo de não dar conta, eu tinha muito medo. Gente, muito, muito medo. E aí eu ficava paralisada de medo, eu não sabia o que fazer. E aí chegou um momento assim que eu falei, cara, eu não vou mais ficar brigando comigo mesma e vou fazer esse negócio dar certo. E dane-se. Dane-se, não quero mais brigar com isso, agora eu vou resolver a minha vida. E aí eu comecei a resolver um dia de cada vez. Então, assim, primeira coisa que eu fiz naquele momento foi parar de pagar banco. Eu pagava, pra você ter uma ideia, uma dívida de 21 mil reais por mês só de banco. Só de pagar parcela de prestação de juros não, de parcela de prestação de empréstimos de banco. 21 mil reais por mês. É muito dinheiro, né? Eu sentei com meu pai e falei assim, cara, a gente vende. Não é que eu não vendia. Eu vendia 60, 70 mil reais por mês, que é o que eu vendo aqui no ateliê. Só que eu não via nada desse dinheiro, ia praticamente pro banco, né? E daí eu tinha meus gastos e tudo, não sobrava nada. Eu cheguei pro meu pai e falei assim, não vamos mais pagar banco. Vamos parar de ficar refém desse maldito desse banco. Porque se eu guardar esse dinheiro, que seja 21 mil reais por mês, né? Em 4 meses eu tenho 45 mil. Se eu tenho 45 mil, eu posso chegar pro banco e tentar pagar um pouco mais e tentar negociar a dívida. Foi esse o nosso raciocínio. E olha que eu vou te falar que funcionou. A partir do momento que eu deixei de ser um ratinho acuado que ficava, oh meu Deus, o banco, 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 e eu passei a tomar a decisão de resolver, eu resolvi. O banco, ele não me processou num segundo. Ele nunca chegou a me processar. Eu nunca deixei chegar num processo judicial. Mas, assim, atrasei 3, 4, 5 meses de pagamento para poder fazer um pouco de renda, para poder tentar negociar parcelas. Aí, com isso, eu consegui um empréstimo em outro banco com juro um pouco menor. Eu fui diminuindo. Hoje, eu ainda tenho alguns empréstimos, porque alguns deles a gente fez em 6 anos. Né? E são empréstimos altos, 6 mil por mês, mais ou menos isso. Mas hoje tá tudo em dia, tá tudo em ordem e eu não tenho mais 21 mil por mês para pagar. Hoje eu devo ter 8, 9 mil mais ou menos. E o nosso objetivo é, em pouquíssimo tempo, 1 ano, 2 anos no máximo, é ter 0. E assim, se você tem 0, ouça a minha dica: não faz empréstimo. Cara, não faz. Porque empréstimo, gente, é um juro muito alto, ele te dá uma quebrada nas pernas. A gente tem um pouco de vergonha de negociar com o fornecedor. Eu sempre tive vergonha. Então, eu tenho, por exemplo, fornecedor de pasta americana, eu tenho fornecedor de chocolate, enfim, né? E eu tinha medo, tinha vergonha de ligar pra ele e falar, ó, você me dá mais 10 dias que eu não tô com o dinheiro aqui no bolso? Por que eu tinha essa vergonha? Não tem necessidade nenhuma de ter vergonha, né? Você tem que ligar pra ele e falar. E agora a gente faz, quando a gente tá sentindo que tá apertado, em vez de sair correndo no banco e pegar dinheiro emprestado pra poder pagar aquela conta, porque, ai meu Deus, não quero me queimar com o fornecedor, porque ele é importante pra mim. E realmente, eles são importantes pra mim, eu pago muito mais barato comprando direto com eles do que na loja. Mas olha só o medo, né? O medo de se ferrar. E às vezes você tem que ir pro ataque. Às vezes você não pode ficar só na defesa. Por exemplo, quando eu me mudei para esse endereço que eu tô hoje, fazem 5 anos. Acho que 4 anos e meio, 5 anos mais ou menos. Foi uma mudança meio complicada. Foi ali que começaram as minhas dívidas. Na época, eu tinha guardado um certo dinheiro. Não era uma grande fortuna, mas para mim era uma conquista. Eu tinha mais ou menos uns 50 mil reais guardados na poupança. Tipo, uau, tava muito bem, as coisas estavam muito bem, a empresa tava funcionando, eu tinha dinheiro, tudo tava dando certo. E aí, eu tava num imóvel que ficava aqui, eu brinco que se furar a parede aqui da minha empresa, do lado de lá já era meu imóvel. Fiquei ali durante 2 anos e o dono pediu o imóvel. Só que olha só, a gente tinha feito uma coisa errada no contrato. A gente fez via imobiliária, mas a gente fez o contrato como se fosse residencial. E não era residencial, era comercial. E o dono sabia que era comercial, não era nenhum segredo, mas era tipo um chuncho para pagar a luz um pouco mais barata. Tem algumas coisas assim que acabam interferindo e a gente fez isso. Quando ele pediu o imóvel, ele usou isso contra mim. Ele falou que ele ia me processar porque eu usei o imóvel como comercial e eu tava como residencial. E eu fiquei igual um gatinho acuado, fiquei morrendo de medo. E
devolvi o imóvel super rápido pra ele. Então eu tive assim um mês pra sair do imóvel pra poder me mudar pro novo. Só que ele me encheu o saco com cada picuinha daquele imóvel. Eu tive que reformar o imóvel, pintar o imóvel, daí não ficou bom, ele teve que pintar de novo. E ele foi me acuando dizendo que ele ia me processar porque eu usei o imóvel de forma comercial e eu fiquei morrendo de medo e não, eu fiz tudo que ele mandou. Só que quando eu me mudei pra esse imóvel aqui, eu tinha que fazer várias reformas. Eu tive que construir uma cozinha nova lá atrás porque faltava um espaço pra cozinha. Eu tive que fazer todo o processo de vigilância sanitária, que dá trabalho, sai caro. Eu gastei muito dinheiro. Em paralelo com isso, bem na época da mudança, eu tive um problema com a minha equipe. E eu tava bem estressada com meus funcionários, eu tava sem rédea com a minha equipe. A gente tem que fazer uma live sobre funcionários um dia, porque olha, gente, foi bem difícil, assim, até eu entender como agir e como controlar aquela situação, não foi fácil. E aí, o que aconteceu? Eu peguei esse momento aí e peguei um consultor, falei, eu vou pagar uma consultoria externa pra ele entrar na minha empresa e me ajudar a ver o que eu não tô vendo, porque eu achei que eu não tava vendo várias coisas e realmente eu não tava. Mas eu gastei mais uma grana. Então, resultado, eu saí de uma conta positiva de 50 mil pra uma dívida de quase 100 mil. Que eu tive que fazer empréstimo. E aí entra as bolas de neve. Então foi ali meus primeiros empréstimos mais pesados, foi quando eu me mudei pra cá. E aí foi uma bola de neve, porque daí parece que empréstimo atrai mais empréstimo, porque daí fica apertado, fica negativo, você vai pra mais um. Teve momentos assim que a gente fez empréstimo pra poder pagar a dívida do outro, o dinheiro entrou no novo empréstimo, e eu precisava gastar aquele dinheiro com a minha produção e resultado, passei a ter 2 dívidas em vez de uma menor. Então foram vários erros assim administrativos que a gente fez ao longo do tempo. E tudo isso a gente aprendeu na marra. Então hoje eu venho pra vocês ensinar pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu, porque hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem, minha conta tá positiva, eu tô no legal, eu tô com 12 casamentos esse final de semana. Eu nem deveria estar aqui batendo papo com vocês, mas estou, porque eu gosto de conversar com vocês. Mas olha só, aqui estão meus contratinhos essa semana. São 12 mesmo, não é brincadeira não, ó. Tudo dessa semana. Tá? Então a gente tem bastante evento, bastante organização aí pra fazer. Ontem eu passei o dia inteiro em planejamento de horário, planejamento de saída, planejamento de cozinha, pra tudo ficar pronto dentro do horário. E graças a Deus, hoje eu tenho realmente uma segurança maior em falar isso pra vocês, passando o que eu errei. Porque quando a gente erra, a gente cresce, né? E hoje eu tenho uma experiência muito maior do que eu teria. Uma vez eu vi uma entrevista, um cara falando, era um desses startups, alguma coisa assim, e ele falou assim, a gente não abre startup de quem nunca faliu. Porque quem nunca faliu não sabe a realidade do mercado. Porque realmente é difícil cuidar de uma empresa, mas ao mesmo tempo é recompensador. Na hora que você vê que as coisas estão dando certo, você fala, graças a Deus que eu fiz essa escolha na minha vida, porque ela é muito melhor do que você trabalhar registrado. Você tem mundo de possibilidades, você tem um mundo de possibilidades que quando você tá registrado você não tem. Então a ideia aqui não é assustar vocês para vocês não quererem abrir o negócio de vocês. A ideia é tentar te ajudar, se você ainda não tem dívidas, a não entrar nas dívidas. Mas se você tem, não se desespere, porque assim, tem solução. Tem solução, você tem que respirar fundo, você tem que manter a calma e saber que se você se afundou em dívida, isso não aconteceu num dia. Então isso não vai ser resolvido num dia, a não ser que você ganhe na Mega Sena, mas não vamos contar com essa possibilidade, né? A chance não é muito grande. Então, assim, se você tem esse problema aí, você vai lá, organiza, abre uma outra conta no banco, joga pra lá o dinheiro dos teus clientes, pega esse dinheiro, organiza as tuas encomendas, paga só o que for o caso, renegocia a dívida com o banco, tenta guardar um pouco de dinheiro para quem sabe pagar à vista. Muitas vezes o banco, às vezes a dívida é 30 mil, você consegue negociar por 5, 8 mil à vista se você tiver dinheiro, mas só tem uma coisa, banco só negocia se tiver atrasado. Se você tiver em dia, ligar pro banco e dizer quero negociar, ele vai rir da tua cara, porque ele quer dinheiro, então às vezes você tem que esperar se sujar um pouco para poder sair. Então, às vezes são escolhas que a gente faz, às vezes não é muito fácil, mas é importante vocês terem essa noção, porque é isso que vai fazer o diferencial do teu negócio. E aí você começa a ter aquilo que a gente fala, que é lucro, que é dinheiro
no bolso. Então, assim, eu quero todo mundo com dinheiro no bolso, tem mercado para todo mundo pode ficar bem. E eu acho que, acima de tudo, você tem que saber valorizar a tua confeitaria. Gente, confeitaria, eu valorizo o meu trabalho desde que eu comecei. E eu comecei uma minhoquinha. Nem era bonita as coisas que eu fazia. Então, assim, a gente vai evoluindo, aprendendo, melhorando, mas se valorizando. É igual quando você vai arrumar namorado, né? Quem tá solteira aí sabe. A gente tem que se valorizar, a gente tem que ficar bonita, a gente tem que se arrumar, né? Aí você arruma namorado e também desiste, daí não se arruma mais, daí não se cuida mais, daí pronto, daí é ladeira abaixo, a tendência é que não dê certo. Então, assim, você tem que se valorizar. Se você se valoriza, a tendência é que o cliente te valorize também. Então, por exemplo, outro dia eu vi uma postagem num clube aí que tem aqui em Curitiba, é um clube no Facebook, assim, é um negócio fechado, e a pessoa vendendo bolo de Natal de 3 quilos por R$60, R$20 o quilo. Eu fiquei tão de cara com aquilo, não pelo preço que ela tava vendendo, porque não é nem concorrente pra mim, tipo, não é mesmo, né, não tem, entendeu? Não tem concorrência, é diferente, é um produto diferente, mas assim, tava bonito o bolo dela, tava bem acabado, e eu fiquei triste porque eu sei que ela não vai ter lucro. Ela vai ter uma falsa esperança de lucro, mas não vai ter lucro. Por exemplo, quando eu participei do Peixe Urbano, lá no começo, quando abriu aquele site de desconto, eu vendi um Papai Noel. Cara, eu vendi 1.526 Papai Noel, se eu não me engano. Foram muitos. Era feito à mão, trabalhado e tudo mais. E pra entrar no clube de desconto lá do Peixe Urbano, eu tinha que dar um desconto real de mais ou menos 60%. Então, aquele Papai Noel eu vendi de graça, eu vendi tipo por 16, 18, R$20, alguma coisa assim. Pelo trabalho ele ficou muito, muito barato. E eu vendi 1.500 e pouco e eu fiquei muito feliz, né? Porque afinal de contas, se eu vendi 1.500 e pouco, era R$30.000. Nossa, eu nunca tinha recebido R$30.000 de uma vez. E eu fiquei muito feliz. E aí eu achei que eu tinha arrasado. E quando eu fui pôr na ponta do lápis, eu descobri que eu me ferrei. O meu lucro foi praticamente zero, porque eu tive que gastar com mão de obra extra, eu não tive descanso, eu não tive noite, eu não tive dia, eu não tive almoço, foi muito complicado, eu trabalhei muito para um lucro muito pequeno, praticamente zero. Praticamente zero mesmo. Então, assim, hoje eu avalio muito bem para quem que eu vou dar desconto e que tipo de desconto que eu vou dar. Eu prefiro colocar o meu preço um pouquinho mais alto para ter uma margem de negociação do que às vezes não ter a margem. É uma dica que eu dou para vocês, porque daí se o cliente pagar, pagou, mas se ele quiser um preço um pouquinho melhor, eu tenho uma margem de negociação. Então isso é legal porque me ajuda na venda também. Então tudo isso tem que parar pra pensar, tá, gente? E aí, alguém tem algum comentário pra fazer sobre isso que eu tô falando? Porque eu tô falando aqui, tá todo mundo olhando, mas ninguém tá comentando. Eu nunca sei se eu tô agradando, se eu não tô. A internet é meio lenta, né? Pelo menos hoje não tá travando, né, gente? Hoje eu me empolguei, desandei a falar aqui, falei. Então deixa eu te contar um pouquinho, que bom, Lígia, um pouquinho pra vocês sobre como que a gente faz a organização quando tem uma grande demanda de eventos, tá? É bem importante, ó, deixa eu ver, como iniciar baseando pelo valor da concorrência. Não inicia baseando pelo valor da concorrência. Eu nunca soube os preços dos meus concorrentes, sabia? Obrigada, Jo. Eu nunca soube os preços dos meus concorrentes. Desde o começo, assim, eu comecei e eu não tinha acesso à tabela dos meus concorrentes. Agora eu tenho. Agora, se eu quiser, eu descubro o preço de todo mundo. Mas, assim, quando eu comecei, era muito fechado. O mercado de confeitaria, ele era muito fechado. Tipo, 11 anos atrás, parece que era outro mundo, assim. Pra você conseguir uma tabela de um concorrente, você tinha que sentar na frente dele, provar que você tinha uma data. Se você não provasse... Então eu não consegui tabela de ninguém. Aí até a gente tentou ir numa concorrente pra conhecer o preço dela e tudo. Ela acabou descobrindo que eu fazia doce, ela ficou revoltada, ela me odeia até hoje. Ela acha que até hoje eu copiei ela. Mas nunca foi o caso, eu nunca quis copiar ninguém. A gente queria entender o mercado, eu queria saber o preço de mercado. Hoje eu já penso diferente. Se você quiser minha tabela, me pede no WhatsApp que eu mando. Não tem essa. Eu sei que você não vai me copiar, mas a ideia é que o mercado esteja mais ou menos nivelado. Só que você tem que fazer o teu preço. Porque assim, o meu gasto é diferente do teu gasto que trabalha em casa.
O meu gasto é maior, porque eu tenho aluguel, eu tenho funcionários, eu tenho 13º, eu tenho férias, eu tenho manutenção das peças, manutenção do meu espaço, eu tenho maquinário. Então, hoje meu gasto é maior do que o gasto de quem trabalha em casa. Então, você tem que sempre parar para pensar nisso, tá? Agora, você não pode se colocar um preço abaixo da concorrência, muito abaixo da concorrência, com o objetivo de entrar no mercado, porque você pode até entrar, mas você vai ficar onde? Aonde você quer ficar? Uma vez, quando eu tava com meus 4 anos de empresa, mais ou menos, uma cerimonialista, a Nana Dualib. Eu não sei se ela trabalha ainda, ela tava morando em Nova York, trabalhando como cerimonialista em Nova York, mas faz um tempo até que eu não vejo postagens da Nana. A Nana acabou ficando bem amiga minha. E ela me falou um negócio muito sábio que entrou muito na minha cabeça. Talvez demorou um pouquinho pra entrar, mas eu fiquei com aquilo martelando, martelando, martelando. Até que chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho que ouvir a Nana. Eu tenho que ouvir a Nana. Eu demorei anos pra ouvir a Nana do jeito que eu deveria ter ouvido no começo. Ela chegou pra mim e ela falou assim, Veri, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito de você. O teu doce é muito bom. Pra mim, não tem. É igual da confeiteira X lá, que é a top das galáxias. Teu doce é tão bom quanto dela. Só que você é muito barata. E na época eu tinha feito as minhas contas e eu tava tipo... aquela conta básica, né? Multiplica por 3, 3,5, que eu não faço mais e que eu digo pra você não fazer, tá? Tem um vídeo no YouTube sobre precificação que eu tô disponibilizando, tá lá na playlist. Entra lá e começa a assistir. Tem o vídeo 1, 2, 3 já estão disponíveis. Essa semana eu vou disponibilizar o 4. Vão ser mais ou menos 6 vídeos sobre precificação. Então assiste lá no YouTube, no Veri Fragoso, tá? Não é eventos lucrativos no YouTube, é Veri Fragoso. E aí, ela falou isso pra mim, e eu fiquei pensando, não, mas eu já tenho um preço bom, eu já cobro um preço ok. Só que ela falou assim pra mim, o que que você quer do teu futuro, Veri? Você quer ser conhecida como a doceira barateira das boas? Ou você quer ser conhecida como a doceira boa? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caramba, mas será que faz diferença? E sabe o que que eu descobri? Que pro cliente bom, pro cliente que valoriza o teu trabalho, se você for barata demais, você assusta. O cliente passa a achar que você é ruim só pelo preço. Então ele nem vai observar a tua qualidade, porque ele vai presumir que você não é bom. E isso até existe uma pesquisa que foi feita. Até tem uma pesquisa que foi feita naquele Jogos Mentais. Alguém já assistiu? É um programa da NetGeo, mas tem no Netflix. Se alguém tiver Netflix aí, procura lá. Acho que é Jogos Mentais o nome, se eu não me engano, do programa. Se alguém souber, escreve aí. Tem um capítulo, que eu acho que é o 3º ou 4º, mais ou menos, que eles fazem um teste na rua sobre bolo. É a nossa cara, é o nosso tema. Basicamente, eles pegam 2 bolos, tá? Aqui, um bolo quadrado e um bolo redondo, ok? Ambos feitos pela mesma confeiteira, feitos no mesmo dia, com a mesma receita, com a mesma cobertura, iguais, só que é um quadrado e um redondo. E eles levam pra rua e colocam uma placa em cima do quadrado dizendo que aquele bolo, eu não lembro os valores, então eu vou inventar aqui, depois vocês assistem lá, mas dizendo que o valor da fatia daquele bolo, ela é 2 euros. E daí no bolo redondo, eles colocam uma placa dizendo que a fatia daquele bolo é 12 euros. Então ela é muito mais cara do que a fatia do bolo barato, né? Mas eles são o mesmo bolo, só que eles não falam para as pessoas da rua. E aí eles chamam as pessoas para uma pesquisa para perguntar o que elas acharam do gosto daquele bolo. Então elas chamam as pessoas e falam, gente, a gente tá lançando no mercado esse bolo de 2 euros e esse bolo de 12 euros. Eu queria que você provasse os dois e me falasse qual é o mais gostoso. E a grande maioria das pessoas tendeu a achar que o bolo redondo, que era mais caro, era mais gostoso. Então, assim, ele não era mais gostoso, ele era igual, era exatamente a mesma receita. Mas o cérebro da gente tende a achar que o que é barato é ruim. Então, é uma coisa até meio que de sobrevivência mesmo, né? Você não quer ser enganado, você não quer comer algo ruim. Então, assim, isso é um fator muito importante. Você tem que saber valorizar o teu trabalho, porque só assim você vai ser valorizado. Se você cobra barato demais, não tem jeito. Agora, a Lígia Mazieri ali conversou comigo ali que tem sérios problemas com marketing. O marketing é tão importante quanto, porque se você não fizer um marketing adequado, aí não tem como você cobrar um preço adequado também, porque as pessoas elas têm que saberem
te conhecer, não adianta te conhecer. E como que ela vai te conhecer? Ela vai te conhecer na internet, no Facebook, no Instagram. Ah, Veri, mas eu não sei fazer um texto bonito falando sobre o meu trabalho. Olha, eu vou te dizer que eu sei, mas eu morro de preguiça, eu não faço. Então, se você entrar na minha página, você vai ver muito pouca postagem com texto complexo, assim. Não é que eu morro de preguiça, é que eu trabalho pra caramba. Esse já tá me incomodando, tá caindo aqui. Eu trabalho pra caramba. Aí normalmente a hora que eu consigo fazer a postagem é a hora que meu filhinho tá mamando do meu lado. Daí eu pego o celular pra papai. Eu não quero fazer textão às 9 da noite, que eu já tô esgotada do meu dia. Então às vezes eu acabo não postando. Mas me dá retorno, porque eu posto foto bonita, eu escolho um ângulo legal, né? Às vezes coloco uma hashtag legal. O importante é você ter frequência. Frequência é melhor do que excelência. Você tem que postar no seu feed todos os dias. Você tem que postar no seu story todos os dias. São postagens diferentes e que tem que ser... Obrigada, né? Que bom. E que tem que ser constantes, tem que ser frequentes. E o retorno não vai acontecer. Não adianta você postar hoje no feed e falar pra mim, ai, Veri, mas não tá dando retorno. Não vai dar retorno nunca, né, minha amiga? Com uma postagem, dá licença. É uma coisa frequente. Todos os dias você tem que postar. Quanto mais você aparecer, é melhor. Porque pessoas compram de pessoas. Então, eu, durante muito tempo, relutei em aparecer. Apesar de eu falar bem com câmera, eu sempre gostei, eu fiz teatro muitos anos, né? Mas, apesar de eu sempre ter gostado de aparecer na câmera, eu achava que eu não precisava. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, vou mudar a chave, vou começar a aparecer. Isso eu fiz na época em que eu fui chamada para participar de um reality, não da Ana Maria Braga, teve um outro reality que eu fui chamada, acabou não rolando, a pessoa lá, a mãe dele ficou doente, acabou adiando, e daí quando foi a gravação eu já não podia mais. Então, mas naquela época eu percebi que eu deveria começar a aparecer. E aí eu comecei a aparecer em pequenas postagens, a cada, sei lá, 15 dias eu aparecia alguma coisinha minha, uma fotinha, alguma coisa. 3 vezes tá ótimo, Lígia. Quanto mais, melhor. Não tem demais nisso. E aí, eu comecei a aparecer devagarinho, com vergonha, porque a gente pensa assim, o que que os meus vizinhos vão pensar de mim, né? A gente não pensa na pessoa que não conhece a gente. A pessoa que nunca viu a gente não me incomodava. Me incomodava, assim, a minha colega aqui de Curitiba, que ia olhar e ia falar, nossa, tá se expondo. A gente tem umas vergonhas meio bobas, né? Então eu comecei devagarinho. Aí eu fui aparecendo cada vez mais, cada vez mais. Daí quando eu fui pra Ana Maria Braga, quando eu voltei um pouquinho mais animada de aparecer. E aí eu comecei a fazer um pouquinho mais de postagens, mesmo assim, não tantas. E aí uma pessoa, pra você ver como é legal, às vezes, quando alguém toma uma iniciativa de mandar uma mensagem. Eu já tava com esse projeto de criar essa página, eu já tava com o projeto de melhorar as postagens do Veri Fragoso, que eu ainda vou fazendo, que vem mais coisas legais lá. Mas, assim... faltava um pouco de coragem também, além de tempo também, né? E aí essa pessoa me mandou um Insta, um direct, e falou assim, nossa, mas você fala tão bem, é tão gostoso ouvir você, por que você não grava mais vídeos? Aí eu falei, puxa vida, né? Aquilo me deu um empurrãozinho que faltava. Foi dali que eu comecei a fazer isso. Então agora a gente faz a live toda terça, né? Agora eu faço as postagens aqui dentro do Eventos Lucrativos, que eu tô querendo mudar pra área de confeitaria cada vez mais. Tá com poucas postagens esses últimos dias, porque eu tô reformatando algumas coisas, eu quero trazer bastante coisa legal pra vocês. Lá no Veri Fragoso eu também comecei a fazer alguns videozinhos, mais stories, ainda tenho muito mais pra fazer, eu tenho certeza que sim, às vezes até esqueço. Semana passada a gente tava ali com quase 10 mil doces pra fazer, a Letícia até veio trabalhar aqui com a gente, ela pode confirmar que é verdade, e chegou um momento que tinha um monte de bolo em cima da bancada, até muitos bolos, e eu simplesmente esqueci de tirar foto. Eu falei, cara, eu sou muito mané, eu podia ter ido lá, feito um story bem legal dos bolos. Então eu também às vezes acabo esquecendo, porque a correria do dia a dia toma da gente, né? Quando a gente vê, o dia já passou, e aí, putz, né, não fiz. Mas você tem que se habituar. Se a frequência torna o hábito. Então, se você não começar, você não vai fazer. Mas tem que fazer. Não adianta. Tem que fazer. E se você puder patrocinar os teus posts, melhor ainda. Não precisa pôr uma grana. Não precisa pôr 100 reais no teu post. Põe lá R$1, R$2. Mas começa a patrocinar. Porque começa a mostrar pro Instagram, pro Facebook que você é amigo deles. Quem que é amigo deles? Eles são uma empresa. Se eles são uma empresa, eles querem dinheiro. Então, assim, se eles querem dinheiro, eles vão priorizar quem dá dinheiro pra eles. Isso vai aumentar o teu engajamento, vai fazer com que as tuas postagens apareçam para mais pessoas, porque isso aumenta o seu engajamento, isso te dá retorno. Quanto mais gente te vê, mais chance de vender.
Eu, por exemplo, vendo bastante pelo Instagram final de ano, Natal. Agora eu vou começar a postar as coisas de Natal e eu vendo bastante. Mas ainda meu maior retorno é no WhatsApp. Eu mando para todos os meus clientes as promoções que eu tenho. E assim, ano passado foi o que me salvou. Ano passado, o final do ano, eu ainda tava bem apertada. E foi o Natal que fez eu... Ufa, agora eu tenho um dinheirinho aí para passar o final de ano. Então, assim... É legal, você tem que aproveitar essas épocas, que são épocas que dão retorno pra gente, tá? Isso é o que vai fazer a agenda de vocês ficar cheia. Então, planejamento, se programar com antecedência. Eu tenho, por exemplo, uma fornecedora que faz caixinha, né? Aí, deixa eu até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ela faz caixinhas assim, personalizadas. Então, já... Agosto eu já mandei mensagem pra ela, me faz caixinha de Natal, já vamos começar a pensar nas caixinhas. E aí eu já tô divulgando as caixinhas, mas isso é planejamento. Se eu tivesse pedido pra ela agora há um mês pro Natal, não vai dar tempo. Eu faço muita promoção, Lígia, mas eu não faço sorteio. Eu tenho um pouco de medo de sorteio, porque o sorteio ele é contra as políticas do Instagram. Então eu já ouvi histórias de gente que foi bloqueada por sorteio e acabou perdendo até a conta. Apesar de ter gente famosa aí fazendo sorteio, tudo, até tô dando uma estudada pra ver se tá liberado, porque eu tô vendo até Mara Cakes, um pessoal assim fazer sorteio assim. Mas eu tenho um pouco de medo. Mas promoção eu faço de monte. No Whats eu mando promoção assim, quando eu tô apertada, dizendo, olha gente, meu bolo famoso, ele é R$ 50 o quilo. Só hoje, só pra vocês do WhatsApp, ele tá R$ 40 o quilo, por exemplo. E dá retorno. Dá retorno, mas eu não faço toda semana, porque se eu fizer toda semana, perde o valor. Então eu faço assim, a cada 3 meses, 4 meses, eu faço uma promoção específica pro WhatsApp. E eu digo pro pessoal, ó, você tá recebendo, você é do WhatsApp, então pra você tem esse desconto. Qual sua dica para apresentar o produto com um diferencial e como se destacar no meio de outros semelhantes? Não, mas é isso aí, né? Eu quero que você pergunte. Se não tiver pergunta, eu não consigo responder pra vocês, né? Então, assim, pra você se destacar no meio dos outros, é fazendo esse trabalho de marketing bem feito, porque ninguém vai saber que você é bom se você não mostrar que você é bom, né? Então, se você sabe fazer bem o teu produto, é um primeiro passo, mas é um passo de formiguinha, porque aí você vai fazer bem feito, vai ter uma indicação, vai ter outra indicação. Então, indicação demora. E lembra que uma pessoa fala bem pra uma, enquanto uma pessoa fala mal pra 7. Então, é tua obrigação ter um trabalho bom, ter um trabalho diferencial. Agora, o que você tem que fazer efetivamente pra se destacar no meio das outras pessoas? Você tem que ser diferente. Agora, o que eu posso te dizer pra você ser diferente? Não tem jeito, é você que vai ter que descobrir. A Bruna, né? A Bruna Cake Lover, que é minha amiga, que a gente foi pra fechar conta juntos e tudo mais. Quando a gente foi, ela veio falar pra gente, quando a gente gravou 1 ano antes de ir ao ar. E ela falou pra mim assim... pra gente ali, né? Ela falou assim, Veri, eu tô trabalhando com um negócio chamado Buttercream. Eu tinha maior preconceito de Buttercream, porque eu já tinha comido, achado muito amanteigado, achado ruim. Aí, nossa, Bruna, sério, gente, Buttercream, Buttercream, é meu foco, é lindo. E a gente ficou meio assim, né? Ah, tá bom, né? Se você diz... E ela foi com o Buttercream até a final, né? Ela foi com o Buttercream até a final e ela voltou e ela, focada naquilo, se tornou um diferencial de Buttercream. Hoje, se ela quisesse vender um bolo de 4 andares dela, ela cobraria R$ 6.000. Ela postou isso outro dia. Porque hoje ela tem 100 mil seguidores, ela tem um foco em Buttercream, ela é diferente do que ela faz. Tem gente que faz igual a ela? Tem, afinal de contas ela dá aula, ela ensina, tem um monte de gente que faz igual a ela. Mas ela se destacou ali aonde ela faz. Então é muito legal quando você entende o seu ponto de diferença, o que você pode fazer diferente. Por exemplo, eu não sou especialista em modelagem, eu me dou muito mal com modelagem. Então eu não foco nisso, eu não divulgo isso, eu não faço isso. Então a gente vai, né, vendo o que você pode fazer. Por exemplo, eu tava conversando outro dia com o Mário Paiva, que trabalha com decoração, e o que ele fez de diferente? Além de muitas outras coisas. Mas uma das coisas que ele fez de diferente foi comprar uma carruagem. E aí, quando alguém quer carruagem, só tem ele que tem. Então é uma coisa diferente, né? Veri, ontem fiz a reposição dos doces no lugar que revendo e coloquei a minha etiqueta. Fiz bolo de pote também, o rapaz que compra disse que pra valer a pena ele deveria colocar 60% em cima. É bem isso mesmo.
ele tá certíssimo, tá? Que é mais ou menos esse preço que as pessoas têm que pôr em cima. Quando a gente vende em restaurante, em loja, alguma coisa, às vezes a gente não pode ter o mesmo lucro que a gente teria vendendo direto para a pessoa final. Agora, se ele quer vender um valor muito alto, deixa ele tentar. Né? Então, por exemplo, o meu preço de vender meu brigadeiro é R$2. Então, se ele vai colocar 60% em cima, ele vai 60 centavos, não, R$1,20. Então, ele vai vender R$3,20. Deixa ele tentar. Se der certo, fechou, todo mundo ganha. É um ganha-ganha. Ele tá tendo metade do trabalho. A gente acha que o nosso trabalho é todo nosso, mas não é. Ele tá pagando aluguel, ele tá ocupando o espaço da mesa dele, né? Aquilo ali custa pra ele, aquilo ali tem um tempo de venda, tem um tempo de negociação com o cliente que vai comprar. Ele tem o risco do negócio, porque de repente a pessoa pode não gostar, a pessoa pode dizer que não quer, você não vai devolver o dinheiro se for algum motivo bobo. Então, assim, ele tá certíssimo, tá? Então, deixa ele tentar vender. Agora, parou de vender porque ele colocou 60% em cima, talvez você tenha que melhorar a tua apresentação, talvez tenha que tentar alguma outra coisa, ou talvez diminuir 1-2 gramas do teu produto para poder baixar um pouco o preço. Então, aí você vai trabalhar com a tua negociação para poder ter. E vai tentar vender também por fora, né? Porque daí, por exemplo, assim, uma coisa que eu terceirizo. Dani, você mandou uma solicitação, você quer participar, me avisa que eu te aceito, tá? Só me dá um ok ali pra eu não ficar perdendo tempo ali. Uma coisa que você tem que fazer é tentar daí ver, por exemplo assim, uma coisa que eu terceirizo aqui no meu ateliê, uma coisa que eu não faço, que são os bem casados. Eu tenho uma pessoa que faz pra mim muito bem, há muitos anos, ela é como se fosse da minha equipe. Ela vende pra mim por um preço mais em conta, eu vendo por um preço um pouquinho mais alto, e quando ela vende pro consumidor final, ela também vende com um preço um pouquinho mais alto. Então ela tem um lucro maior quando vende pro consumidor final, mas ela tem uma quantidade maior de volume comigo. Então tudo acaba compensando, beleza, Dani? Então tudo acaba compensando. Você tem que parar pra avaliar o que você quer. Eu, quando comecei, eu fiquei nessa dúvida se eu venderia em restaurante, se eu venderia em loja, e eu acabei decidindo que não. Eu acabei preferindo ter um lucro maior vendendo para o consumidor final. Mas talvez o caminho seja um pouquinho mais árduo. Talvez demore um pouquinho mais para dar retorno. Mas dá para fazer em paralelo. Só que toma um tempo, né? Quando você tem um restaurante para levar, beleza. Mas quando você tem 30, você tem que ter uma organização muito boa de planilha para você não deixar ninguém na mão. Tô certa ou tô errada? Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente vai encerrar. Ó, já estamos há 40 minutos falando aqui sem parar. Espero que vocês tenham gostado bastante da live de hoje. Hoje eu me animei aqui, tava legal o papo, entrou mais gente. Acho que vai ser bem legal. Que bom, beleza. Gente, olha só. Tem gente me perguntando do curso completo, né, que faz a parte de atendimento, de vendas, de marketing. Eu tenho um curso completo, mas esse curso não está disponível para venda nesse momento, tá? Eu tenho uma turma de cada vez, eu tô com uma turma em andamento agora. Acredito que eu vou abrir esse curso em janeiro, não tenho certeza ainda. De qualquer forma, por hora não tem nada disponível aí nesse sentido, mas é bastante coisa legal para poder ajudar vocês a terem a agenda cheia e saber segurar aquele cliente que vem até você, né? Porque às vezes ele procura a gente, mas não fica com a gente. Então a gente tem que fazer esse trabalho de conversão para ter a agenda cheia. Dá para ganhar dinheiro com confeitaria, gente. Dá para ganhar dinheiro com confeitaria. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Oi, Mel, tudo bem? Então é isso, gente. Quem perdeu a live, por favor, fica aí, assiste depois. Eu vou salvar, vai estar disponível por 24 horas. Quem chegou depois, o papo foi muito bom. Olha só, a Letícia fez a Marta Rocha que ensinei no curso, é lá no Vene Fragoso. Quem quiser, ano que vem já vou ter mais curso de bolo aí pra vocês, tá bom? Mel, tudo bem? A gente teve casamento sábado, juntas. Estamos sempre junto aí também, tá bom? Então é isso, meu povo. Partiu trabalhar, que eu tenho bastante encomenda para atender, mas foi muito bom o papo com a gente hoje e sempre me ajudem para criar meu conteúdo me mandando direct. Manda direct para mim, porque ali eu consigo ir juntando as informações para poder criar a nossa live aqui, tá bom, gente? Muito obrigada, uma ótima semana para vocês.